Nem todo anjo que caiu foi condenado. Essa é a história de um ser celestial que desceu do céu, mas ao contrário dos outros, não escolheu a destruição. O nome dele era Sariel, um anjo esquecido pelos livros sagrados, rejeitado pela tradição, mas que viveu algo que nenhum outro caído viveu: o perdão de Deus. Sariel fazia parte dos Vigilantes, um grupo de anjos que tinha como missão observar a humanidade nos seus primeiros dias. Eles não podiam interferir, apenas relatar o que viam. Era uma função nobre, mas solitária. Enquanto a terra florescia, os vigilantes só podiam olhar, sem sentir, sem viver como os humanos viviam. Sariel observava famílias se formando, crianças crescendo, pessoas rindo e chorando. E foi aí que algo despertou. Ele não queria poder ou glória, ele queria sentir. Com o tempo, esse desejo cresceu, e o que antes era obediência virou conflito interno. Sariel começou a duvidar se o céu era mesmo o único caminho. Outros anjos também começaram a questionar. Liderados por nomes como Semjaza e Azazel, um grupo se rebelou. Eles desceram à terra, tomaram esposas humanas e ensinaram aos homens segredos proibidos. Foi o começo da queda, e Sariel caiu junto, mas seu motivo era diferente. Enquanto os outros caídos buscavam domínio, Sariel apenas queria entender. Ele não trouxe violência, nem ensinou feitiçaria. Ele andava entre os humanos em silêncio, aprendia, sofria, sentia o peso de estar fora do céu, mas também percebia que existia algo nos homens que o fascinava profundamente. Os humanos erravam, mas eram perdoados. Choravam, mas continuavam amados. Mesmo quando caíam, Deus lhes dava novas chances. Sariel não conseguia entender por que os anjos, ao caírem uma vez, eram condenados eternamente. Essa dúvida corroía sua alma como uma chama invisível. Enquanto Azazel ensinava o homem a forjar espadas, Sariel ensinava o valor da compaixão. Enquanto os caídos causavam guerras, ele curava feridas. Ele não se escondia de Deus, ele se arrependia, e isso começou a chamar atenção no céu. Os céus se calaram por séculos. Sariel continuava sua missão não autorizada. Ele consolava os fracos, protegia crianças, alimentava os famintos. Era visto como uma lenda, um espírito bom entre sombras. Mas por trás daquela bondade havia culpa, uma culpa que o acompanhava desde a queda. Alguns textos apócrifos antigos falam de um julgamento celestial secreto, um momento em que Deus permitiu que Sariel fosse ouvido. Diante de arcanjos e seres celestiais, Sariel não tentou justificar sua queda. Ele apenas se calou e chorou. Deus viu sinceridade onde antes havia rebeldia, viu humildade onde antes havia dúvida. E num ato que surpreendeu até os céus, Deus perdoou Sariel. Ele não foi restaurado como antes, mas sua condenação foi quebrada. Ele se tornou o único anjo caído perdoado pela eternidade. O céu não o recolheu de volta como antes. Sariel não voltou ao trono que um dia teve, nem as vestes de glória, mas recebeu algo ainda mais raro: liberdade com propósito. Deus permitiu que ele continuasse entre os homens, não como castigo, mas como missão. Sariel passou a caminhar pela terra como um espírito redentor. Ele não ostentava asas, não tinha auréola, mas onde ele pisava, a dor cessava. Pessoas o viam em sonhos. Crianças diziam ter falado com um homem de luz. Ele virou lenda, mas era real. A maioria dos registros sobre Sariel foi apagada. Os líderes religiosos o associaram aos demais anjos caídos, chamaram-no de traidor, de enganador, mas os poucos que conheceram sua verdadeira história sabem que ele foi diferente. Durante guerras, Sariel aparecia no campo de batalha, não para lutar, mas para consolar os moribundos. Ajudava a alma a fazer a travessia. Em tempos de peste, aparecia nas noites, segurando a mão de quem partia sozinho. Ninguém sabia seu nome, mas todos sentiam paz. Alguns dizem que ele ainda caminha entre nós, que aparece para os quebrados, os abandonados, os invisíveis. Ele não fala muito, mas quando fala, diz apenas o essencial: você não está sozinho. E depois desaparece, como um suspiro da eternidade.
A história de Sariel foi passada em sussurros, geração após geração. Na Etiópia, em antigas seitas, ele é chamado de o reconhecido. No deserto, beduínos o chamavam de o arrependido de luz. Mas ele nunca buscou fama. Sua missão era outra, mais silenciosa, mais eterna. Dizem que o próprio Lúcifer desprezava Sariel, chamava-o de fraco, de traidor da rebelião. Mas Sariel sabia. Escolher o bem não era fraqueza, era coragem. A coragem que os outros nunca tiveram. A coragem de voltar atrás. Não há muitos relatos oficiais sobre ele, mas em ruínas antigas foram achados símbolos com seu nome. Sariel, o comando de Deus, marcado não pelo fogo da ira, mas pela brasa viva da esperança. Um lembrete de que até no erro pode haver salvação. O que torna Sariel tão único não é o perdão em si, mas o caminho que ele trilhou até merecê-lo. Ele caiu, ele sofreu, ele serviu, e quando já não esperava mais nada, foi perdoado. Não por gritar, mas por se calmar e aceitar. Quantos de nós já erramos e pensamos que era o fim? A história de Sariel é um lembrete divino de que queda não é fim, que o arrependimento verdadeiro transforma e que a misericórdia é real, mesmo quando tudo parece perdido. Em tempos modernos, Sariel virou personagem. Aparece em jogos, em filmes, como se fosse apenas mitologia. Mas para alguns, ele é mais do que isso. É uma presença, uma voz interior que sussurra no silêncio. Volta, ainda dá tempo. Imagina cair do céu, perder tudo e ainda assim escolher o bem. Sariel poderia ter seguido o caminho dos outros caídos, mas decidiu ir contra todos. Preferiu ser esquecido pelos anjos a ser lembrado como um monstro. Sariel representa a fé no impossível, a ideia de que até os mais condenados podem encontrar um caminho de volta. Não foi sorte, não foi privilégio, foi escolha. Ele não quis redenção por orgulho, mas por amor ao que é certo. Quando você ouvir sobre anjos caídos, lembre-se que nem todos escolheram o caos. Sariel escolheu a esperança, e foi por isso que Deus o ouviu, porque o verdadeiro arrependimento é silencioso, constante e cheio de dor. Alguns dizem que no fim dos tempos, Sariel voltará a falar, não como juiz, mas como guia para os perdidos. Ele mostrará o caminho não com autoridade, mas com exemplo, pois ele mesmo andou pelo vale escuro e saiu de lá com luz. A redenção de Sariel incomoda muita gente, porque ela quebra a ideia de que só existe o tudo ou nada. Ela mostra que existe espaço para recomeços, mesmo para quem falhou feio. Sariel não é um conto de fadas, é um lembrete incômodo de que Deus perdoa. E se você sente que já caiu demais, lembre-se de Sariel. Ele provou que um passo para trás, quando é sincero, pode mudar todo o destino. Nem tudo está perdido. Mesmo que você ache que está sozinho, talvez alguém lá de cima ainda esteja te observando. A jornada de Sariel não foi feita de milagres. Foi feita de decisões diárias, de resistir à tentação, de continuar mesmo sem promessa de recompensa. Isso é fé. E foi por isso que, no fim, ele foi olhado com misericórdia. Se Deus perdoou um anjo que caiu do céu, por que não perdoaria você? A história de Sariel não é só sobre ele, é sobre o que ainda pode acontecer com qualquer um, se houver arrependimento de verdade, se houver entrega, se houver coração. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Sariel foi esquecido pelos livros, mas talvez você tenha sido escolhido para lembrar o mundo que o perdão existe. Curte o vídeo, se inscreve no canal e nunca esquece. Deus ainda escreve novas histórias, até mesmo com quem já caiu.